Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Boa quinta-feira para todos os santos. Vamos começar lendo Gênesis 14, versículo 17. Diz assim: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Javé, que é o vale do rei. Vamos abrir agora em Romanos 8. Romanos 8, do 19 ao 21. Como é que diz? Diz assim, ó: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. Agora vamos para Efésios capítulo 1, verso do 16 ao 18. Diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O versículo de orar a ler está em Gênesis 14, versículo 19 ao 20, diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. O título é Melquisedeque. Uma pessoa de difícil compreensão encontrada no livro de Hebreus é o sacerdote Melquisedeque. Ele é mencionado primeiramente em Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era um sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Isso ocorreu após Abraão vencer a guerra contra os 4 reis. Vemos que Bera, rei de Sodoma, veio até Abrão e disse: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então, o versículo 21 é continuação do 17. Mas entre eles está o relato de Melquisedeque. Portanto, Bera foi até Abraão, mas não lhe disse nada. Depois que Melquisedeque trouxe pão e vinho, é que Bera falou com Abraão. Parece que o trecho dos versículos 18 a 20 está em outro plano, o plano celestial. Assim que comecei a trabalhar pela obra de Deus, fui com um irmão até outra cidade, ajudar os irmãos ali a apaziguar determinada situação. Eu era muito jovem e o Senhor nos abençoou resolvendo o problema. Ao retornar, comentei com o irmão do meu lado que sentia que Melquisedeque apareceu para me dar pão e vinho. Nós não éramos capazes de apaziguar a situação, mas Deus operou e senti como se Melquisedeque tivesse aparecido e me abençoado, assim como fez com Abraão. Foi uma sensação tão confortante. Isso é algo de Deus. Esse sacerdote não é meramente humano, mas também celestial. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Isso está em Hebreus 7, do 1 ao 3. A palavra perpetuamente é o mesmo que eternamente. Esse termo faz parte do vocabulário de Hebreus, para sempre, entre aspas, perpetuamente, entre aspas, eternamente, entre aspas. Deus nos preparou um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aos que pensam, isso não é para mim, dizemos, Deus preparou para você sim, um sacerdote da ordem de Melquisedeque, equipado de todo o que é necessário para levá-lo até lá. Deus nos levará à sua glória. Por isso Paulo ora e roga ao Pai da glória que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que tenhamos os olhos do coração iluminados, a fim de compreendermos a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Está em Efésios 1, 16 ao 18. Em Romanos, Paulo afirma que Deus um dia fará seus filhos se revelarem em sua glória. Na revelação da glória dos filhos de Deus, Ele libertará a criação do cativeiro da corrupção. Esse momento glorioso chegará porque temos um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nos ajuda a chegar lá. O texto de Hebreus continua: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão fora chamado por Deus e recebera as promessas, mas Melquisedeque o abençoou. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Isso está em Hebreus 7:7. Melquisedeque é superior a Abraão, a Arão e aos levitas. Prosseguindo. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por fim dizem, também Levi, que recebe dízimos, pagou-lhe na pessoa de Abraão. Levi não pagava o dízimo, exceto para a casa de Arão, e a casa de Arão não pagava o dízimo, porém todos eles o pagaram na pessoa de Abraão, quando este deu o dízimo a Melquisedeque. Mesmo que Arão não tivesse ainda sido gerado, quando isso ocorreu, que loucura ver como o tempo e a eternidade interagem. Pergunta: quem Melquisedeque prefigura e o que isso representa? Senhor Jesus. Respondendo aqui a pergunta, né? Irmãos, é incrível, né? Como a gente tem sido agraciado com as revelações que o Senhor tem dispensado para nós, né? É algo sublime, é algo maravilhoso, está numa esfera especial o que Deus tem feito por nós. A pergunta diz assim, quem Melquisedeque prefigura e o que isso representa? Vamos lá, vamos ler um pouco sobre isso. Lá em Hebreus 7, a partir do 1 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, o rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dia, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém. Louvado seja o Senhor.
Irmãos, quem é Melquisedeque? Qual a importância dessa figura que a Bíblia retrata entre versículos, né? Ali de Gênesis 14, a Gênesis 14, versículo 17, aí depois pula para o capítulo 21, existe uma coerência entre os versículos. Abraão vem ali da matança dos exércitos dos 4 reis, pela vitória e tal, e os despojos são entregues no versículo 21, quando dá aquele prosseguimento. Mas entre esses 2 versículos aparece essa figura misteriosa, chamada Melquisedeque, rei de Salém, príncipe da paz, né? Irmãos, esse Melquisedeque representa o nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdote dos sacerdotes, o supremo e eterno sacerdote que entrou uma vez no santuário e uma vez por todas está lá intercedendo por mim e por você. Nessa quinta-feira, o que é que você, o que é que eu, o que é que nós podemos, fazendo uma retrospectiva da nossa vida, da nossa vida da igreja, do nosso cotidiano, da nossa vida social, da nossa vida profissional. Irmãos, nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós caímos, né, nós pecamos, mas a pergunta que nós podemos fazer hoje, por isso nos condenamos, será que isso nos desencoraja? Será que isso nos coloca para baixo? Irmãos, é um refrigério para nós sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou o nosso sacerdote. O nosso sumo sacerdote é aquele que tem poder de levar uma oferta poderosa, perfeita, sem mácula, para que Deus possa aceitar. Qual era a incumbência de um sumo sacerdote da tribo de Levi, por exemplo? Ele levava uma oferta uma vez por ano, um sacrifício em favor de todos os israelitas. Aquilo, meus amados, na verdade não tirava os pecados. Aquilo ali apenas encobria os pecados. Era como se fosse apenas uma nota promissória que era dada a Deus. E que um dia Jesus Cristo, quando desceu aqui na terra e que morreu por mim e por você, aquela nota promissória foi totalmente destruída, irmãos. Ela foi queimada, ela foi jogada no lago do esquecimento. E Jesus pagou todas as nossas dívidas. Ele pagou todos os nossos pecados. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu oro, assim com um coração cheio de alegria, e digo a você, irmãos, que nada mesmo pode fazer barrar aquilo que Deus tem para mim e para você. Nesse momento, o Senhor ele quer nos lavar, o Senhor ele quer nos restaurar a alma, Ele quer nos deixar purificados. E nós podemos sim reivindicar o sangue do Cordeiro, o sangue do justo Jesus Cristo. E Ele vai cobrir totalmente as nossas falhas e imperfeições. E nós poderemos mais uma vez ter comunhão com o Senhor e com os irmãos. Portanto, amados, Melquisedeque, ele representa o nosso Cristo, que ele é um paracleto, ele é o nosso advogado justo diante do Pai e que não perde nenhuma causa. Então, irmãos, eu estou muito contente, muito feliz por ler esse alimento diário hoje, onde vem simplesmente nos encorajar cada vez mais e notar que toda a obra do Senhor, ela é eterna, ela é perpétua. Louvado seja o Senhor, né, por tudo isso que nós estamos ganhando hoje, nessa quinta-feira abençoada. E lá em Romanos, Paulo ainda afirma que Deus um dia fará seus filhos se revelarem em sua glória. Na revelação da glória dos filhos de Deus, Ele libertará a criação do cativeiro da corrupção
Esse momento glorioso chegará porque temos um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que nos ajuda a chegar lá. Todos chegaremos lá, irmãos. Amém.